A senhora Dona Fernanda Monteiro Voga foi a técnica de restauro que, a mando do Padre Sertório, fez esta descoberta e veio comunicar-lhe muito espontaneamente, sem saber ainda, sem ter consciência do que tinha em mãos. A técnica de restauro estava a limpar o interior das colunas, porque aquelas colunas têm uma face posterior que é aberta. E ao introduzir o aspirador à altura do segundo pelicano, encontrou um obstáculo e ela diz que pensou que fossem ratos, encontrou qualquer coisa estranha e pensou que fossem ratos. Foi verificar e encontrou uma caixinha de madeira em formato de cunha, que tinha dentro um pequeno crucifixo de marfim envolvido em estopa. Continuou a operação de limpeza e encontrou ainda outro objeto, que era um saco em formato cilíndrico, com um códice enrolado, e dentro do códice tinha um caderno de folhas soltas, manuscrito. E então pensou, prudentemente, que talvez as outras colunas guardassem mais objetos escondidos. E verificou uma por uma, e na coluna da esquerda, na coluna interior da esquerda da Nossa Senhora, encontrou mais 2 objetos. O primeiro era um macete de cartas atado por um cordel, que diziam: estas cartas são só para os superiores de Coimbra, e é aí que encontramos as cartas de Santo Inácio e de São Francisco Xavier, Dom João III, etc. E depois, além disso, um saco de serapilheira, coberto de pó e de lodo e de umidade, atado por um cordel, identificado com o nome António Vasconcelos. E lá dentro, 4 ou 5 conjuntos, envelopes de pano, costurados em ponto de costura, todos eles com o monograma AV e com títulos diferentes. E além disso, um 5º envelope do mesmo tamanho, mas embrulhado em papel, com menos cuidado, aparentemente guardado mais à pressa, e esse é que contém um caderno intitulado Coisas Notáveis que Sucederam neste Reino desde 1750, Reticências. E era aí que aparentemente o autor deste esconderijo estava a escrever as memórias das coisas que sucediam no reino, certamente do ponto de vista da Companhia de Jesus e da perseguição. E então esse texto foi interrompido para esconder aqui esses documentos à pressa antes da expulsão. Nós temos aqui parte do espólio pessoal do Padre António Vasconcelos. Aquela bolsa a que se referiu o Dr. Maria Miranda, uma bolsa serapilheira identificada com António Vasconcelos, tinha várias bolsinhas de correspondência, temos aqui uma delas, e cuidadosamente cozidas, não é? Que envolviam estas folhinhas dobradas. Temos fundamentalmente correspondência ativa e passiva do Padre António Vasconcelos, que era, por exemplo, para membros da Companhia. Aqui temos cartas ao Provincial, do próprio Padre António Vasconcelos, e cartas que ele recebeu de outros membros da Companhia. Mas também temos cartas de familiares do Padre António Vasconcelos. Algumas pessoas de família encontram-se aqui documentadas cartas de uma prima, uma Josefa, uma prima do Padre António Vasconcelos, que ele apoiou no processo matrimonial. Por isso temos aqui um pacotinho deste, estava identificado com esta abreviatura, Matrim, dentro daquele cilindro envolvido num saco de pano que tinha um volume encadernado, que é um misto de manuscrito e impresso, as conclusões teológicas. Estas conclusões, dentro das conclusões vinha um caderno que não sabemos se pertencia ao espólio pessoal do Padre António Vasconcelos, mas que estava também escondido, um caderno sobre a vida de uma freira que deu que falar nesta altura, a freira Sora Joana de Lourissal, que morreu pouco tempo antes do terremoto
e que deu que falar na altura porque ela terá tido umas visões e umas profecias que depois foram identificadas como profecias do terremoto de 1755, enfim, que fez uma viragem na história de Lisboa e do Reino, não é? Temos que imaginar porquê. Porque é que estaria aqui uma biografia desta Soror Joana de Lourissal? Nós sabemos que o padre o jesuíta Malagrida, Gabriel Malagrida, que foi executado, mandado executar pelo Marquês de Pombal, enfim, naquela levada de acusados do atentado contra Dom José, o padre Gabriel Malagrida divulgou e que considerava, enfim, que escreveu um texto sobre as causas do terremoto, e as causas do terremoto teriam sido a corrupção na cidade de Lisboa, sobretudo na cidade de Lisboa, e os pecados do reino. Ele diz-nos que um dos argumentos que ele utiliza são precisamente as profecias da Soror Joana de Lourissal, que ele conhecia bem, não é?